Olá pessoal, vamos ao nosso estudo. Neste momento vamos estudar 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do verso 6 até o verso 15. É importante sempre estarmos lembrando, aquilo que já temos falado nos vídeos anteriores, sobre capítulos anteriores, que o capítulo 9 pode ser uma carta semelhante ao capítulo 8, mas esta destinada à grande Acaia, a região da Acaia, enquanto, hipoteticamente, o capítulo 8 está sendo dirigido aos Coríntios especificamente. O capítulo 9 pode ser uma carta, que basicamente o tema é semelhante, mas que está sendo dirigida à região da Acaia, que compreende a cidade de Corinto e inclui os cristãos de Corinto. Essa observação parte do verso 2, onde há uma menção a toda a Acaia. Bem, mas o nosso propósito nesse momento é continuarmos estudando o capítulo 9 de um vídeo anterior e a partir, dando continuidade, o verso 6, observando que a temática é a coleta que o apóstolo Paulo está promovendo entre as igrejas dos gentios, especificamente as igrejas paulinas, para enviar aos cristãos da Judéia. Há uma fome bastante grande acontecendo na região da Judéia, Jerusalém. O livro de Atos menciona essa fome e o propósito do apóstolo Paulo é que o cristianismo, ou seja, a ideia cristã, a mensagem cristã, seja não apenas teorizada, anunciada de uma forma teórica, mas seja também vivida, experimentada. E com isso, o seu ensino às igrejas, por ele fundada, é que o Evangelho de Jesus não é apenas uma teoria pregada, mas é uma prática que deve ser vivida, de amor e de cuidado mútuo. Assim como os coríntios e os gentios em geral recebem a partir dos judeus cristãos o Evangelho da graça de Deus, é importante que esta graça, uma vez penetrada nos corações dos gentios, se materialize e torne palpável no amor prático, no partilhar. Na carta anterior, ou seja, no capítulo 8, Paulo já mencionou isso no seu argumento aos Coríntios, no verso 7, quando ele manifesta nesse verso 7 do capítulo 8, como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. A graça ali se refere à partilha dos seus bens com os pobres que estão famintos ou passando fome na Judéia. Ou seja, se eles são ricos na fé, se eles são ricos na palavra, se eles são ricos no saber, falta a riqueza na graça, no amor, no compartilhar. Ou seja, eles têm muita fé, têm muito conhecimento na palavra, têm muito saber, mas essa riqueza na fé, na palavra, no saber, tem que ser materializada, tem que se transformar em coisas práticas palpáveis. E esse é o apelo de Paulo aos Coríntios, que a grande fé deles, que o grande conhecimento na palavra, que a grande sabedoria deles nas coisas espirituais se manifeste também concretamente na partilha dos seus bens com aqueles que estão padecendo necessidades na Judéia. Com isso a gente aprende algo muito importante, Não basta ser rico na fé, ter um grande conhecimento da palavra, um grande domínio das escrituras,
né, uma grande sabedoria espiritual na palavra de Deus, se uma igreja não concretiza isso, não materializa isso no socorro aos que precisam, de que vale toda essa fé, toda essa palavra, toda essa sabedoria, né? E o que Paulo está dizendo aos coríntios, que eles devem também serem ricos nesta graça. E a graça, lá no capítulo 8, se refere à partilha com os irmãos, é a generosidade de partilhar com os irmãos que estão passando necessidades na Judéia. Assim, o capítulo 9, a temática ainda é essa coleta. E a gente, antes de começar a ler, é importante frisar que o texto que vamos ler, o texto do capítulo 9, do capítulo 8, nosso texto de agora, do verso 6 ao verso 15, está falando sobre uma coleta para ajudar os irmãos pobres da Judéia que estão passando fome, que estão em necessidade. Ele não está falando de uma coleta para construir um prédio, ele não está falando de uma coleta para estabelecer algo concreto, embelezar o templo, construir um templo, fazer uma campanha disso e daquilo, que muitas vezes se usa esses textos para os seus propósitos de levantar dinheiro para qualquer coisa numa instituição eclesiástica. Mas o texto está falando sobre o esforço de Paulo de levantar recursos para matar a fome de irmãos da Judéia. Ou seja, o alvo do texto, o objetivo primário do texto é muito mais elevado, porque ele valoriza a vida, ele mostra a preocupação com a vida humana, com o ser humano. Às vezes nós somos empolgados a fazer coletas ou a participar de campanhas para prédios, para reformas, para veículos, para tantas coisas que são justas, né? É lícito, se há o objetivo, se há necessidade, é justo. Mas às vezes não nos empenhamos da mesma forma, né? Ou com a mesma intensidade, com o mesmo amor e entrega, quando se fala de gente, quando se fala de pessoas, de irmãos ou não, que estão sofrendo ou padecendo. Nós não podemos valorizar as coisas mais do que as pessoas. Nós não podemos estar tão engajados nas instituições e menos nas pessoas. No máximo, um quanto o outro, né? No máximo. Né? Mas o ideal seria mais no ser humano e menos na instituição. A preocupação aqui do texto se refere a pessoas. Então, o apelo que eu faço a todos que estão me assistindo, ao lerem, ao usarem, ao fundamentarem os seus argumentos nesse trecho do capítulo 9, verso 6 e diante, por favor, considerem a intenção apostólica, considerem a intenção do apóstolo Paulo, considerem que vocês estão lendo a palavra de Deus que foi redigida, construída para um objetivo específico, X. Não abusem do texto, não manipulem o texto para os seus proveitos particulares, mas utilize a palavra de Deus na forma como ela está apresentada, atendendo ao objetivo para o qual ela foi escrita e estabelecida. É um apelo que eu faço a todos aqueles que querem estudar o capítulo 9 ou utilizar o capítulo 9 em suas pregações ou seus objetivos, que não forcem o texto para dizer o que vocês querem em detrimento do que está escrito, do objetivo que está escrito. O capítulo 9, verso 6, vamos a ele. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Paulo, no seu discurso aqui, ele utiliza a metáfora da agricultura para mostrar que a colheita é proporcional à semeadura. Colheremos proporcionalmente àquilo que plantarmos. Ou seja,
Esta colheita que ele está se referindo aqui, usando essa metáfora da agricultura, a colheita seria o benefício dos santos da Judéia. Ou seja, quanto mais irmãos eles conseguirão ajudar na Judéia, quanto mais irmãos eles conseguirão sanar a fome na Judéia. Vai depender de quanto eles doarem, de quanto eles investirem. Não está falando aqui de uma lei do retorno, mas está falando de um efeito, de um objetivo de que o fruto lá na Judéia seja um número maior de irmãos. Nós vamos ver ao longo do texto que talvez passe a ideia ou a preocupação de Paulo em que os coríntios estivessem mensurando, calculando quanto dinheiro precisaria, quantas pessoas são, e Paulo então diz a eles, olha, será a quantidade de acordo com a oferta enviada, ou seja, se vocês enviarem X, atenderão X, se enviarem 3X, atenderão 3X. Então, o princípio, a metáfora da agricultura aqui não está falando de um retorno, mas está falando de um fruto que vai ser colhido, pelos crentes da Judéia, ou seja, aí volta aquela expressão, que está lá no Evangelho de João. Um é o que planta, outro é o que colhe. Verso 7. Cada um contribua. É claro que ele está falando aqui não é de uma contribuição cotidiana da igreja. Ele está falando da contribuição para esse projeto de coleta para socorrer os irmãos necessitados da Judéia. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Ou seja, as razões pelas quais deveriam os cristãos coríntios contribuírem para essa graça que Paulo chama é a alegria, a voluntariedade. Cada um propõe no seu coração. Não será o dirigente da congregação que vai determinar quanto cada um vai contribuir, mas cada um é que escolhe e cada um estabelece segundo as suas condições, com alegria e não para criar uma necessidade, mas sim para socorrer aqueles que precisam. Verso 8: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Ou seja, Deus é que pode tocar no coração deles, fazer crescer neles esta graça. A graça, nos capítulos 8 e 9, é a manifestação do socorro aos irmãos da Judéia necessitados. Então, é Deus que pode dar, no final, ampla suficiência e torná-los, então, ricos, abundantes em toda boa obra. Observe que Paulo chama essa ação de boa obra. As boas obras são importantes, são a materialização da fé, como o próprio Tiago vai falar, no capítulo 2 da sua carta. A fé sem obras é morta. E Paulo não é contra o discurso de Tiago, e Tiago não é contra o discurso de Paulo. Muitas vezes confundem os ensinos de Paulo e Tiago como se fossem ensinos adversos ou contrários. Paulo sempre frisa a obra da lei e Tiago frisa as boas obras. São conceitos diferentes, obras da lei e boas obras. Boas obras, Paulo também estimula e prega sobre elas, como está aqui, para que vocês sejam ricos, abundantes em toda boa obra, ou seja, nas boas obras. E aí ele cita Salmo de número 112, verso 9, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre.
seria muito importante, você que está me ouvindo, pare, dá uma pausa no vídeo e vá lá no Salmo 112. Faça a leitura desse salmo. É muito importante que você compreenda o contexto do Salmo 112 para que possa compreender o versículo 9 mencionado aqui. O versículo 9, né, está considerando o contexto do Salmo 112. E é importante que você, ao ler o Salmo 112, responda à pergunta: quem é o ele? Distribuiu. Sujeito, ele distribuiu. A pergunta que eu faço para você buscar a resposta lá no Salmo 112 é: quem é ele? Quem é esse ele que distribuiu? Deu aos pobres. Novamente o pronome ele. Ele deu aos pobres. Quem é o ele? A resposta você deve buscar lá no Salmo 112. A sua justiça, a justiça de quem? A justiça dele. Quem é o dele? A sua justiça permanece para sempre. Então a pergunta é: quem distribuiu? Quem deu aos pobres? E a justiça de quem permanece para sempre? Leia o Salmo 112 todo para que você possa compreender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui quando cita. Porque ao citar o Salmo 112, verso 9, ele está considerando certamente todo o Salmo 112. Nem sempre isso acontece desta maneira, mas quando você lê o Salmo 112, você vai perceber que todo o Salmo 112 está engajado aqui. Verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Bem, sabemos quem é ele, né? Quem é aquele que dá semente ao que semeia? Quem é aquele que dá pão para alimento? É o mesmo que suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Ou seja, Deus. É Deus quem dá a semente. Numa linguagem mais ampla, tirando a agricultura e falando para todas as pessoas que trabalham em todas as atividades possíveis, a questão seria: quem te dá condições de trabalho? Quem te dá as ferramentas? Quem te dá a inteligência? Quem te dá a saúde? Quem te dá o fôlego de vida? Quem te faz levantar pela manhã? Quem te faz dar as condições para você trabalhar e ganhar o seu dinheiro? É o mesmo que te dá o pão, né? Porque enquanto você trabalha, o pão é feito. E quando você vai comprar o pão com os recursos que você ganhou, o pão já está pronto. Quem faz tudo isso? Ou seja, quem está por trás de tudo isso? Cada um fazendo a sua parte de trabalho, mas Deus no final é que age tudo em todos. Então, o mesmo que supre as tuas necessidades, o mesmo que te dá as condições de trabalho e recursos, ele tem também a intenção de multiplicar os frutos de vossa justiça. E justiça aqui está falando de procedimento, não está falando aqui da justiça aplicada por Deus pela graça na salvação do homem, né? Ou seja, ao aumento da justiça aqui não é um aumento da salvação, né? Aqui a multiplicação dos frutos da vossa justiça é da vossa prática justa. Ou seja, Deus deseja que as nossas ações, as nossas práticas sejam justas cada vez mais. Deus ama a justiça, Deus ama a equidade. E Ele deseja que aqueles que o tomam por Pai sejam justos em todo o seu procedimento. E Deus deseja multiplicar isso em nós. Agora, para que isso aconteça, é necessário que tenhamos um coração agradecido de que tudo que temos vem do Senhor. Tudo que realizamos vem da vontade de Deus. Verso 11. Enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade. Ou seja, claramente o apóstolo diz, Deus deseja enriquecer-nos em tudo? Sim, está aqui claramente, Deus deseja que nós sejamos enriquecidos. Mas para qual objetivo?
né? Como disse Tiago lá, para esbanjardes os nossos prazeres e deleites, é para isso que pedimos, né? Pedimos, Tiago diz, pedis e nada tendes, no capítulo 4 da sua carta. Porque pedis mal, pedis para esbanjardes e pensando apenas em si mesmo, nos seus prazeres. Com isso, ele diz, Deus deseja enriquecer-nos, mas para quê? Para que a nossa generosidade também seja rica, enriquecendo-vos em tudo para o objetivo final, para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus, a qual, né, ou seja, essa generosidade aumentada e multiplicada, Deus faz que, por nosso intermédio, Paulo falando, né, sejam tributadas, sejam dadas graças a Deus, ou seja, serão dadas graças a Deus, né, pela ação de Paulo na proposta, no levantamento, na coordenação da iniciativa, e serão dadas graças a Deus pelos coríntios, pelos macedônios, que manifestam a sua rica generosidade, ou seja, cada generosidade redunda em louvor e tributo e ações de graças a Deus. Verso 12, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, os santos aqui ele está se referindo aos cristãos da Judéia que estão necessitados, mas também redunda em muitas graças a Deus. Ou seja, a ação dos coríntios e dos macedônios e todos os outros não apenas realiza a necessidade dos santos da Judéia, mas produz muito mais coisas. Quando a gente socorre o necessitado, não é apenas o necessitado que ganha, né? Nós também ganhamos, há uma satisfação e, acima de tudo, há uma glorificação a Deus. Deus é glorificado na generosidade, né? Porque qual é a razão da generosidade? O que ganhamos? Qual é o benefício? Qual é a contrapartida da generosidade? Essa é a grande questão que se levanta e por isso se tributa graças a Deus, porque se reconhece que a generosidade é uma ação divina no homem. É Deus que fez, por isso eu agradeço a Deus. Se eu entender que a generosidade que recebo vai trazer um benefício ou um retorno para aquela pessoa, então eu não vou agradecer a Deus. Ela me deu e ela vai receber a paga dela. Mas quando eu percebo que a generosidade dela não vai trazer nenhum benefício para ela, então eu agradeço a Deus, porque eu vejo que foi uma ação divina. Porque como é que a pessoa seria generosa sem receber nada em troca? Que ser humano é esse que faz alguma coisa para o outro sem esperar nada em troca? Isso só pode ser uma ação divina. Por isso, as graças a Deus. Por isso, se dirige a Deus e diz, muito obrigado, Senhor. Porque pelo homem em si mesmo, ele não faria isso se não fosse uma ação divina. Se o próprio Deus não colocasse no seu coração o desejo da generosidade. E é isso que Paulo está falando. Não é a ação apenas dos coríntios em matar a fome dos santos da Judéia, mas é uma tributação a Deus. É uma ação de graça a Deus que também se verifica. Verso 13. Visto como na prova desta ministração, visto que na evidência desta diaconia, né, desse serviço, glorificam a Deus, ou seja, os santos da Judéia, glorificam a Deus pela obediência de vossa confissão. Ou seja, os cristãos da Judéia, os santos da Judéia, não apenas glorificam a Deus porque estão recebendo a oferta, o dinheiro necessário para matar a fome deles, mas eles vão além, eles glorificam a Deus pela iniciativa, pela ação dos coríntios e dos gentios, que é fruto de uma confissão, de um credo, de uma crença em Deus. Ou seja, somente pelo Evangelho de Jesus isso seria possível. E por isso eles glorificam a Deus, eles agradecem a Deus
né, por essa manifestação, por esse fruto, por esse resultado da confissão da fé. É muito interessante quando a gente observa que a confissão da fé genuína em Jesus Cristo leva à generosidade, leva ao amor, leva à empatia, leva à compaixão, leva à tolerância. E essa é a evidência, como vai dizer Tiago, da fé, da confissão. A confissão não é teórica, não é simplesmente anunciar publicamente: eu creio em Deus, o Jesus é meu Senhor, mas é algo palpável, presenciável, visto, palpável mesmo, como eu já disse, né? Então isso gera nos santos da Judéia um louvor a Deus pela confissão, pela adesão dos gentios a essa fé em Deus, no Deus que é justo e deseja justiça para todos. Quanto ao Evangelho, é isso que ele diz, e vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Ou seja, Paulo está dizendo para eles e para todos. Ou seja, com isso, ele está mostrando para nós, e para os coríntios, para os da região da Acaia, que a oferta deles pode ir além da Judéia, pode ir além dos santos de Jerusalém, pode atingir um grupo maior, um número maior de pessoas, né? Para eles e para todos. A liberalidade com que contribuís para eles, os santos da Judéia, e para todos. Ou seja, não é para os coríntios ficarem calculando quantas cabeças tem na Judéia, na igreja dos coríntios, mas para eles darem liberalmente, porque se passar, vai atingir outros mais que também necessitam. Verso 14. Enquanto oram eles a vosso favor, enquanto os santos da Judéia oram a favor dos crentes gentios, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Ou seja, enquanto o que os cristãos da Judéia nesse momento têm e o que eles podem fazer pelos cristãos gentílicos: orar com grande afeto, orar com grande preocupação, com grande amor, com grande intensidade. E o que nesse momento os crentes gentios têm que pode socorrer os cristãos da Judéia? Os recursos. Então há uma completude. Aquilo que tem, oferecemos. Se os cristãos da Judéia não têm dinheiro, estão passando fome, o que eles poderão fazer pelos cristãos gentios? Orar com grande afeto em favor deles. E os cristãos gentios, o que eles podem fazer nesse momento que os cristãos da Judéia necessitam? Doar os seus recursos, fazer a sua oferta para que eles tenham pão para comer. Então, com isso, há um corpo, há um reino, o corpo de Cristo se manifesta, em que cada membro ajuda, socorre, realiza aquilo que tem e o que o outro precisa. E com isso haja comunhão. E o verso 15 ele termina dizendo: graças a Deus pelo seu dom, pelo seu presente, pela sua manifestação de graça inefável, né? Indescritível, né? Ou seja, é algo importante observar que esta ação dos coríntios é uma ação que manifesta o presente de Deus, a graça de Deus. Como ele disse lá no início do capítulo 8, verso 1, né? A graça de Deus é concedida a todos, mas nem todos reagem a esta graça como os macedônios reagiram e como Paulo espera que os coríntios também reajam e como Deus deseja que nós também reagimos. A graça de Deus é concedida a todos, mas nem todos reagem a esta graça da mesma forma. Paulo elogia os macedônios e, diante dos macedônios, no capítulo 9, ele elogia os coríntios por essa iniciativa de doar-se,
dar primeiro a si mesmo e preocupar-se com aqueles que estão padecendo lá na Judéia. O texto, claramente, é um apelo ao socorro àqueles que estão famintos na Judéia. É importante a gente respeitar o texto, a intenção apostólica e, acima de tudo, o propósito de Deus na sua palavra dirigida a nós. Um abraço.